Até quando você vai vender alface? Foi apenas uma pergunta, mas para Sandra Vereda de Araújo, aquela frase mudou completamente o rumo da própria vida. O que começou atrás de um balcão de mercado acabou se transformando em algo muito maior. Uma jornada pelas estradas do Brasil, conduzindo uma carreta de 33 toneladas. Essa é a história de uma mulher que decidiu desafiar o destino e provar que o transporte rodoviário de cargas também é lugar delas. Sandra nasceu em Santo André, no ABC paulista, e desde muito pequena já demonstrava algo em comum. Enquanto outras crianças brincavam nas ruas do bairro, ela tinha uma curiosidade diferente. Aos 5 anos de idade, caminhava sozinha pela rua até chegar a uma avenida movimentada. O motivo? Muito simples. Ela queria ver caminhões passando. Anos depois, ao ouvir essa história contada pelo próprio pai, Sandra percebeu que ali tinha começado algo importante. Era ali que nascia uma paixão que ainda levaria muito tempo para se tornar realidade. Porque, como tantas outras mulheres, ela cresceu ouvindo a mesma frase: "Isso não é coisa para mulher". Com o passar dos anos, a vida seguiu outros caminhos. Sandra trabalhou como balconista, operou máquinas e também atuou como promotora de vendas. Era uma rotina comum, de muito trabalho e responsabilidades. Mas no fundo, aquele sonho de infância ainda estava guardado, esperando o momento certo para aparecer. E esse momento veio de onde ela menos imaginava. Um dia, dentro de casa, Sandra ouviu uma pergunta do próprio filho. Uma pergunta simples, mas poderosa. "Mãe, até quando você vai vender alface no mercado?" Aquela frase despertou algo que estava adormecido havia anos. Era como se, naquele instante, ela tivesse lembrado exatamente quem queria ser. Então tomou uma decisão corajosa. Pediu demissão. Com o dinheiro que tinha, investiu em cursos e mudou a categoria da habilitação. Ela estava decidida e iria dirigir. Mas o caminho não foi fácil. Vieram muitos nãos, vieram críticas e também aquele velho preconceito que tantas mulheres ainda enfrentam. Mecânica? Estrada, caminhão, isso não é profissão para mulher. Mesmo assim, Sandra não desistiu. Persistiu até conquistar sua primeira oportunidade, dirigindo uma van. Pouco tempo depois, surgiu outra chance, uma vaga para dirigir ônibus. Entre 20 mulheres que participaram do processo seletivo, apenas uma foi contratada: Sandra. Ela permaneceu 10 anos no transporte de passageiros, uma década inteira acumulando experiência, enfrentando desafios e provando dia após dia sua capacidade. Mas a vida ainda tinha mais mudanças reservadas. Com uma nova gestão na empresa, veio a notícia difícil. Sandra foi demitida. Mais uma vez, parecia que o caminho iria parar ali. Mas não parou. Pouco tempo depois, surgiu uma nova oportunidade. Agora no transporte de cargas, dirigindo um caminhão-truck. Foi nesse momento que Sandra teve certeza de algo. Ela finalmente estava no lugar certo. Era ali que ela sentia a verdadeira felicidade. Como ela mesma descreve, foi ali que percebi meu melhor sorriso, minha realização plena. Mas Sandra queria ir além. Ela atualizou seu perfil profissional e encontrou o anúncio que mudaria tudo: uma vaga exclusiva para mulheres dirigirem carreta. Mas tinha um problema: ela ainda não tinha experiência nesse tipo de veículo. Mesmo assim, foi honesta na entrevista. O empresário queria alguém experiente, mas Sandra não desistiu. Pelo contrário, insistiu. E quando ele perguntou se ela poderia indicar uma outra pessoa para a vaga, ela respondeu com coragem: "Eu sou essa pessoa." E completou: "Se eu não conseguir, eu mudo de profissão." A confiança do empresário veio logo depois. Ele entregou a ela uma carreta nova, um Mercedes-Benz Axor 2544, preparado para transportar 33 toneladas. E Sandra não decepcionou. Cuidou do caminhão como se fosse seu, conduziu sempre com segurança e construiu, quilômetro após quilômetro, uma carreira sólida nas estradas. Hoje, ela afirma amar a profissão, mesmo sabendo que os desafios para as mulheres ainda existem. Mas também acredita em algo fundamental: que cada história como a dela ajuda a abrir o caminho para muitas outras mulheres. Sandra costuma dizer que a força da mulher não está apenas no físico, está na determinação. Acreditar em você é o início de tudo, é saber que você tem voz. Então solte sua voz e vá em direção ao sucesso. Esse é o lema de Sandra. De vendedora de mercado a motorista de carreta. A história dela prova uma coisa: quando alguém decide persistir, até os sonhos mais improváveis podem ganhar estrada. E você, já conhecia a história da Sandra? Se ela te inspirou, compartilhe esse vídeo, porque cada história contada ajuda a mostrar que o transporte também é lugar de mulher e que muitos outros sonhos
ainda estão esperando para ganhar estrada. Sandra é uma das mulheres que faz parte do movimento A Voz Delas, que entre motoristas de caminhão, cristais e motoristas de ônibus segue fazendo a diferença no transporte de cargas brasileiro e, em especial, estimulando que cada vez mais mulheres participem desse segmento. Se você é uma dessas mulheres, entre em contato com o movimento A Voz Delas. Até a próxima! Olá pessoal, meu nome é Sandra. Hoje estou como motorista e instrutora da Mercedes-Benz Caminhões, mas nem sempre foi assim. Quero dizer para vocês que desde criança o meu sonho era ser motorista de caminhão, dirigir os caminhões extra pesados. Cresci, me casei, tive assim meus filhos, eles cresceram. E aí, num determinado momento da minha vida, eu decidi realizar meu sonho. Pedi demissão da empresa que eu trabalhava, mudei minha categoria, fui fazer cursos no SESC Senat. E depois de algum tempo, eu comecei a ir atrás de trabalho. Comecei uma empresa na área de turismo com uma van. Trabalhei ali na área de turismo algum tempo, depois fiz mais alguns cursos, fui trabalhar no transporte coletivo de passageiros e depois de um tempinho fui trabalhar com caminhões. E logo em seguida quis trabalhar com carreta também. Já tinha categoria E e algumas empresas não davam oportunidade. Aí eu fui, mudei meu currículo, mandei mais alguns currículos e uma empresa me chamou para trabalhar com uma carreta na época. Ele queria alguém com experiência já para sair carregando e descarregando. Eu não tinha essa experiência. Tinha a vontade, mas não tinha a experiência. E aí eu pedi muito para ele. Eu fui bem insistente, fui até bastante insistente sim. E pedi para ele me dar a oportunidade. Até lancei um desafio. Eu falei assim para ele, se ele me desse a oportunidade e se eu não conseguisse trabalhar com a carreta dele, eu ia rasgar minha habilitação e mudar de profissão. E aí eu fui na fé, na coragem, fui aprendendo, né? Aprendendo muitas coisas, na prática mesmo. E depois de algum tempo, trabalhando em algumas empresas, conheci o movimento A Voz Delas, através das redes sociais. Estavam escolhendo lá o nome, cor, acabamento, textura do caminhão Estrela Delas. E meu sonho era conhecer esse caminhão. Aí me chamaram para fazer um vídeo, que eles precisavam de uma motorista para viajar com esse caminhão. E aí eu fiz esse vídeo, muito feliz em conhecer a Estrela Delas, mas não sabia que ia ser chamada. Porque nós mulheres, às vezes, temos a mania de achar que a gente não pode, que a gente não é capaz, que talvez pela idade, pela aparência física, a gente não vai conseguir. Mas, para minha surpresa, depois de algum tempo, eu fui selecionada para trabalhar com o caminhão Estrela Delas, o caminhão dos meus sonhos. E o movimento A Voz Delas, ele, além de dar visibilidade, ele acompanha essas mulheres e eu comecei a acompanhar também elas em vários eventos com o Estrela Delas. E o que eu posso dizer para vocês hoje é que eu encontrei mulheres no Brasil todo querendo seguir esse sonho, mas achando que não são capazes. E aqui, através desse vídeo, eu quero dizer para você que você é capaz sim. Eu disse para muitas pessoalmente, contei um pouco da minha história de vida, da mesma forma que eu consegui alcançar meus sonhos, você também pode. Hoje eu estou feliz, realizada, sou motorista e instrutora, aplico test drive com um cliente, falo muito da tecnologia dos nossos caminhões, estou bastante feliz e buscando mais conhecimento. Então eu quero dizer para você, mulher, parabéns pelo mês das mulheres. Temos muito ainda que lutar e a palavra que eu deixo para vocês hoje é sobre sororidade. A mulher ela precisa desconstruir aquela cultura de que é uma competição, de que ela é melhor que a outra, de que a outra não está adequada e ela está. Porque a partir do momento que nós unirmos de verdade nossas forças, muitos tabus ainda serão quebrados. Porque a mulher ela é capaz de exercer uma função que antigamente era só homem, era masculina, com muita excelência. Nós somos capazes de dirigir, de transportar caminhões, carretas, até de 9 eixos. Não importa seu tamanho, sua altura, não importa. O que importa é que você tenha esse sonho, que você ame o que você faz, assim como eu amo de verdade, muito, muito, muito. Quem me conhece sabe o amor que eu tenho pela minha profissão, por levar esse movimento A Voz Delas por todo o Brasil. E essa é a palavra para você, é união.